Aprender Harata. Aprender enquanto dormimos. Veja que ideia interessante. Você coloca uma videoaula, um curso, até mesmo um audiobook para tocar no seu celular do lado da sua cama e vai dormir. E aí no outro dia você aproveitou 8 horas em que você estava dormindo para aprender esses assuntos novos. A ideia parece ótima. Se você fizesse isso todo dia, você seria capaz de absorver umas 240 horas de aula por mês. Mas será que isso funciona? Será que seu cérebro é capaz de absorver informações passivamente, mesmo enquanto você está dormindo? Olha, nesta conversa de hoje nós vamos ver o que existe de verdade e o que é mito atrás da ideia de aprender dormindo. E como sempre vamos usar apenas evidências científicas para decidir se nós estamos diante de uma técnica com resultados comprovados ou não. E a ciência diz que é possível aprender enquanto nós dormimos, mas esse aprendizado é muito limitado. A ideia de aprender dormindo é uma ideia bastante antiga. Existem estudos sobre hipnopédia ou sleep learning desde 1914. Em curtas palavras, apesar de você poder melhorar a sua qualidade do sono, para você poder consolidar melhor o seu estudo, você não vai poder dormir e aprender algo, aprender dormindo. Você não vai poder aprender todo aquele conteúdo da sua escola, da faculdade, da pós-graduação, ouvindo gravações das aulas enquanto você dorme. O aprendizado, ele só acontece de verdade, de forma efetiva, quando o nosso cérebro está ativamente envolvido com aquilo que nós estamos estudando. Veja, se já é difícil você envolver o cérebro no seu aprendizado enquanto nós estamos acordados, imagina só dormindo. Mas a ideia de você aprender alguma coisa enquanto dormimos não precisa ser totalmente descartada. Tem pesquisas recentes mostrando que é bem possível pelo menos aumentar um pouco a performance da memória durante o sono, e isso colocou o sleep learning de volta ao radar dos cientistas. Quando você dorme, seu cérebro ele processa, ele consolida algumas das milhares de informações que ele absorveu durante o dia. E com o uso de algumas técnicas específicas, nós veremos logo aqui que é possível você aprimorar esse processo de consolidação. Você pode aumentar um pouco a sua performance de aprendizado. Agora veja que isso é muito diferente de você aprender alguma coisa nova enquanto você dorme. Isso já foi testado pela ciência e a conclusão é que você não aprende nada novo se você realmente estiver dormindo. Você no máximo pode escutar alguma coisa ou outra e entender isso, mas isso vai acontecer enquanto você ainda está acordado, você não está dormindo de verdade. Então desculpa se eu estraguei aqui as suas expectativas, mas nós estamos lidando apenas com evidência científica. E a ciência já descartou completamente essa ideia de você aprender algo totalmente novo enquanto você está dormindo. Mas a mesma ciência também abriu portas para novas possibilidades que nós podemos e devemos explorar. Aumente a performance do seu cérebro enquanto dorme, consolidando memórias do seu aprendizado. Quando você dorme, o seu cérebro processa as experiências que você teve durante o dia. E esse processamento basicamente é o envio de memórias do hipocampo, onde as memórias ficam inicialmente armazenadas, para a região do córtex cerebral, onde as memórias ficam armazenadas por um tempo maior. Olha, nós já falamos aqui sobre os 3 tipos de memória. Qual foi? Foi o episódio número 18 da série Aprender Harata. Basicamente você tem a memória sensorial, você tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória sensorial capta tudo aquilo que você vê, ouve, cheira, tateia ou prova, e isso fica no máximo por alguns segundos na sua memória, porque seria ineficiente o cérebro lembrar de tudo. E aí quando o seu cérebro detecta alguma informação que parece que é mais relevante, aí entra em ação a memória de curto prazo, a memória de trabalho. Eu recomendo sempre que você pense nessa memória de curto prazo, não curto prazo numa perspectiva de tempo, mas é a quantidade de itens que você consegue manipular. Essa memória de curto prazo está mais ligada à quantidade de informação que você consegue lidar ao mesmo tempo, e é mais ou menos em torno de 7 unidades de informação. E aquilo que realmente foi importante, aquilo que foi impactante, ele vai ser codificado no seu cérebro como uma memória de longo prazo. E essas são as memórias, lembranças que vão ficar por dias ou até mesmo anos na sua cabeça. E a codificação precisa de um processo ativo. E é por isso que nós usamos ganchos inteligentes de memória no nosso treinamento Inteligência Harata Academy. Para você passar algo da sua memória de curto prazo para a memória de longo prazo, seu cérebro precisa ativamente se envolver com aquelas informações. E como é que você pode fazer isso? Por exemplo, você poderia usar a repetição mecânica, a memorização por força bruta, ou você poderia usar algum recurso mnemônico, poderia fazer associações, poderia criar histórias, enfim, qualquer estratégia de memorização ativa é um processo de codificação de memórias. E aí a fase de sono
Ela tem um papel muito, muito importante nesse processo. Por quê? Porque durante o sono, essas informações são consolidadas na sua mente. Entretanto, quando você está lá dormindo já profundamente, é impossível você utilizar o cérebro de forma ativa no processo consciente de codificação de memórias. Aliás, não dá nem mesmo para usar e envolver o cérebro passivamente quando você está dormindo de verdade. No máximo que você pode fazer é aproveitar aquele tempinho, sabe a hora que você acaba de deitar na cama e a hora que você realmente dorme de verdade? Aí você pode ajudar um pouquinho o processo de consolidação de informações. Use gatilhos de memória para você se lembrar durante a noite aquilo que você aprendeu durante o dia. Você pode aproveitar um pouco da noite para consolidar aquilo que você aprendeu durante o dia. Mas como é que nós vamos fazer isso na prática? Alguns métodos testados pela ciência mostraram resultados positivos. E o primeiro método é o do condicionamento. Condicionamento. Na prática, condicionamento é o único método que você pode utilizar sem precisar de aplicativos ou de aparelhos eletrônicos. Essa ideia do método condicionamento é você ativar gatilhos de memória no seu cérebro adormecido para que você lembre, para que você relembre aquilo que você estudou durante o dia. Isso vai reforçar a sua memorização. Como assim? Esses gatilhos, eles podem ser cheiros, podem ser sons, quer dizer, algo que pode ser captado pelos seus sentidos mesmo enquanto você dorme. A ciência já mostrou que esses gatilhos de memória realmente podem funcionar para você consolidar as memórias, mesmo enquanto você dorme. Em um experimento, 2 grupos de pessoas foram colocadas para jogar um jogo de memória em que eles tinham que decorar a posição de objetos num tabuleiro, num grid. Enquanto um dos grupos jogava, a sala onde o experimento foi realizado recebeu um certo cheiro específico. E depois os 2 grupos foram dormir. Dormir, claro, com monitoramento no cérebro, e aí o mesmo cheiro foi liberado no lugar onde todos eles dormiam. E esse monitoramento cerebral mostrou que o grupo que já tinha antes sentido aquele cheiro enquanto jogava foi um grupo que teve muito mais atividade cerebral entre o hipocampo e outras áreas do cérebro. E esse é o tipo de atividade que ocorre durante o processo de consolidação de memórias. E aí quando eles acordaram, os participantes do grupo que sentiu o cheiro, esses foram participantes que conseguiram lembrar de 84% das posições dos objetos no grid, enquanto o grupo de controle, que não tinha sentido antes o cheiro, lembrou apenas de 61%. Foi uma diferença de 23% somente por conta de uso desse gatilho, que foi o cheiro. Na prática, você também pode fazer isso com música. Vamos dizer que você estuda um certo tipo de música. E aí, ao dormir, a teoria diz que você pode colocar exatamente a mesma música para tocar isso. Isso vai servir como um gatilho para o seu cérebro consolidar aquilo que você estudou. Essa ideia da música como um gatilho, inclusive, foi aprimorada para um segundo método. Sons específicos podem ativar ondas cerebrais que ajudam a consolidar aquilo que você estudou. Fisicamente falando, a consolidação de memórias acontece por meio de atividades elétricas no cérebro que são bem específicas, lentas e oscilantes. O segundo método para você aprender dormindo tenta estimular essa atividade elétrica durante o seu sono. E para isso os cientistas testaram colocar eletrodos na cabeça dos voluntários para estimular essas correntes elétricas e aprimorar a consolidação de memórias durante o sono. Os resultados foram positivos. Só que na prática, é muito difícil convencer alguém a ficar lá tomando choque na cabeça durante a noite só para ter um pequeno ganho de memória. Então os mesmos cientistas acabaram mais tarde testando uma forma menos invasiva. Medindo a atividade cerebral dos voluntários, os cientistas colocaram fones de ouvido tocando música em sincronia, sons em sincronia com as ondas cerebrais. Em teoria, isso pode no futuro ajudar você a consolidar o aprendizado mesmo enquanto você dorme. Só que para isso ainda vai ser preciso o desenvolvimento de uma tecnologia simples e acessível, capaz de medir a atividade cerebral e tocar músicas sincronizadas com a sua atividade cerebral. É possível aprender um pouco de novos idiomas enquanto você dorme, já que os sons são capazes de ativar gatilhos, de consolidar memórias. Alguns cientistas tentaram descobrir se ouvindo conversas em outros idiomas enquanto você dorme, será que isso poderia ajudar você a aprender um idioma novo? Aí teve um outro estudo de 2017 que mostrou que mesmo durante o sono, algumas pessoas eram capazes de apreender alguns padrões de sons complexos. Aí um outro estudo de 2019 colocou voluntários para ouvir, enquanto dormiam, conjuntos de palavras inventadas associadas a palavras reais. Então esses sons, eles eram tocados durante os estágios menos profundos de sono de cada participante do experimento.
Nesses estágios, geralmente nós não estamos sonhando. E aí, ao acordar, os voluntários foram capazes de associar as palavras, mostrando que houve algum tipo de aprendizado durante o sono. O monitoramento do cérebro desses participantes mostrou que houve sim uma ativação do hipocampo e de áreas do cérebro onde normalmente existe uma associação com o aprendizado de idiomas. E surpreendeu os cientistas, já que isso contradiz aquilo que já tinha antes sido tomado como um consenso a respeito do hipocampo somente aprender enquanto nós estamos conscientes. Até o momento, os cientistas consideram que pode ser possível se familiarizar com sons, com o tom, com o sotaque de um novo idioma enquanto você dorme, até mesmo o significado de algumas palavras você pode aprender, mas quase sempre essas são memórias implícitas, quer dizer, poucas pessoas são capazes de usar isso na prática, de se lembrar e aplicar quando precisam. Neurofeedback pode acelerar o seu aprendizado durante o sono. Uma outra tecnologia que foi testada com resultados positivos envolve o neurofeedback. Em Israel tem um dispositivo que capta e acelera a atividade do seu cérebro enquanto você está acordado. Por exemplo, quando você está lá estudando, o dispositivo ele vai captar uma certa atividade cerebral que é muito parecido com esse processo noturno de consolidação de memórias e ele vai estimular eletricamente o seu cérebro. Esse neurofeedback instantâneo estabiliza as memórias como se você já estivesse dormindo. Agora, sei que você deve pensar que isso parece ficção científica, né? Mas na prática já existem até alguns aparelhos, uns headsets eletrônicos que estão sendo vendidos no mercado, especialmente para atividade de alta performance, como de gamers profissionais. Agora, cuidado com o marketing desses produtos, porque até agora não existe evidência científica sólida comprovando que você pode ter uma melhoria em funções cognitivas usando esses aparelhos, que aliás são aparelhos bem caros e ainda estão numa fase bastante inicial de uso. Mais do que você aprender durante o sono, o que você precisa é de boas noites de sono. A ideia de aprender enquanto você dorme, usar essas 8 horas a mais do seu dia para você absorver novas informações é muito atrativa, mas você viu aqui que na prática pode ser feito pouquíssimo para você ter um ganho razoável de memória durante o seu sono. Então, em vez de você querer aprender dormindo, talvez seja melhor você se concentrar em outra coisa, em ter excelentes noites de sono para você melhorar, então, o seu aprendizado durante o dia. É durante o sono que o seu corpo descansa, que o seu organismo repara os danos que sofreu durante o dia, que as suas memórias se consolidam. Então, veja, se você vai dormir com televisão ligada, depois de ter comido uma refeição pesada, num quarto que tem muita luz, que tem pouco conforto, olha, as suas noites de sono podem ser melhoradas e muito. Esse é um tipo de esforço que vai trazer mais resultados para você, para os seus estudos, do que você tentar aprender enquanto você dorme. E para melhorar o seu sono, tem algumas dicas práticas que você pode tomar. Primeiro, tenha certeza de você ter um bom colchão, travesseiros adequados para o seu peso, para a sua idade, para a sua condição física específica. Depois mantenha o seu quarto como um ambiente que favoreça o seu sono. Significa o quê? Escuridão absoluta, sem aparelhos eletrônicos que emitem luz, com temperatura adequada em torno de 19 a 21 graus. Procure deixar o seu celular em outro ambiente, dentro de uma gaveta ou com a tela virada para baixo. Ative aquela opção de não perturbar, que automaticamente vai iniciar durante seu período de sono, todo dia. Evite beber cafeína e outros estimulantes depois de você almoçar. Se você beber algo, beba uma bebida relaxante, um chá de camomila, um suco de maracujá. Quando estiver chegando perto da hora de dormir, evite atividades que deixam você muito acordado. O uso de telas tem que ser reduzido. No mínimo, tente usar alguns aplicativos que reduzam essa predominância de luz branco-azulada. Existe muito que você pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono. E essas são atitudes práticas que você pode tomar hoje mesmo para você dormir melhor e para você acordar revigorado para estudar. Isso vai ajudar muito mais no seu aprendizado do que ficar buscando por uma solução mágica que faça à noite o trabalho que você acabou não fazendo ou não conseguiu fazer durante o dia. Aprender dormindo é possível? Olha, na prática ainda não. Ainda não dá para você aprender coisas novas enquanto você está na fase de sono profundo. Então hoje você descobriu que o máximo que você pode fazer na prática é usar alguns ganchos de memória, como alguns cheiros, alguns sons, para ajudar um pouquinho no seu processo de consolidação de memórias. O mesmo cheiro, o mesmo som que está presente durante o seu estudo, ele pode servir como um gatilho para ativar o seu cérebro e consolidar melhor as memórias durante a noite. Como as outras opções, ainda depende de tecnologias que não estão ainda disponíveis no nosso dia a dia, o melhor que você pode fazer agora é o quê? Melhorar a qualidade do seu sono.
Dormindo melhor, você consolida aquilo que você aprendeu de uma forma mais eficiente e você acorda revigorado para poder estudar ainda mais. E se você quer saber como estudar mais e melhor, te convido agora mesmo a assistir uma aula do curso Inteligência Arata Academy, que vai te mostrar como é que você pode exatamente aumentar exponencialmente seus níveis de inteligência usando técnicas comprovadas pela ciência. E para você ver essa aula especial, basta entrar agora mesmo em arato.se/inteligência.